Havendo quórum, declaro aberta a 16ª sessão ordinária de 2020. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal, munícipes que tenham doentes que nos acompanham pelo portal TV Câmara e também pela rádio, desejo a todos uma excelente noite. Passemos à leitura, discussão e votação da ata número 024 da 15ª sessão ordinária do dia 22 de junho de 2020 pelo secretário da mesa, vereador Éder. Boa noite a todos. Às 19 horas do dia 22 de junho de 2020, na sala das sessões da Câmara Municipal, teve início a sessão ordinária de número 15 do ano de 2020 da legislatura 2017-2020. Presidência de Sua Excelência o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves e com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a leitura, discussão e votação da ata número 23 da 14ª sessão ordinária de 15 de junho de 2020. A ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. No primeiro expediente, leitura do requerimento 46, leitura das portarias 18 e 19. Leitura das moções 23 e 24, leitura das indicações de número 94 ao 99. No segundo expediente, palavra cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão encontram-se arquivados em forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara Municipal, podendo ser acessados pelo link TV Câmara. Ordem do dia, primeira discussão e votação do projeto de lei número 22 de 2020, projeto colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar no assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão extraordinária que se realizaria na sequência. Os vereadores que estão de acordo com a ata de número 24, por favor, permaneçam como estão. Declaro a ata aprovada, passando agora a leitura, discussão e votação da ata 025 da 10ª sessão extraordinária do dia 22 de junho. Às 20 horas e 10 minutos do dia 22 de junho de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão extraordinária de número 10 do ano corrente da legislatura 2017-2020, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei 22 de 2020, projeto colocado em segunda discussão e votação, sendo aprovado de maneira unânime. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar em assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão extraordinária, que se realizaria na sequência. Os vereadores que estão de acordo com a ata permaneçam como estão. Declaro assim a ata 025 aprovada à unanimidade dos votos, passando a leitura, discussão e votação da ata número 26 da 11ª sessão extraordinária do mesmo dia 22 de junho. Às 20 horas e 15 minutos de 22 de junho de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão extraordinária de número 11 do ano de 2020, dessa legislatura, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a ordem do dia, leitura do projeto de lei número 29 de 2020, com a sua primeira discussão e votação, a primeira discussão e votação do projeto de lei número 14 de 2020. Projeto colocado em primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar nem assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão extraordinária, que se realizará na sequência. Os vereadores que estão de acordo com a ata, por favor, permaneçam como estão. Declaro, então, a ata aprovada, passando a leitura, discussão e votação da ata número 027 da 12ª sessão extraordinária do dia 22 de junho, última ata do dia. Às 20 horas e 30 minutos do dia 22 de junho de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão extraordinária de número 12 do ano de 2020, da legislatura 2017-2020, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves,
com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a ordem do dia, segunda discussão e votação do projeto de lei número 14. O projeto foi colocado em segunda discussão e votação e foi aprovado por unanimidade. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar nem assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 13 de julho de 2020. O presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim, secretário da mesa, a lavratura da presente ata, que após lida aprovado, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Declaro, então, aprovada a ata 027. Dando início ao primeiro expediente, 2 requerimentos. Passando ao requerimento 047. Requerimento de autoria de Luiz Cláudio Barros Magalhães, Luiz Paçoca. O vereador vem por meio deste requerer informações com relação à utilização do antigo prédio da cadeia como albergue. Termo de empréstimo do imóvel do Estado cedendo para o município. Projeto da obra. Planilha de execução da obra. Termo de responsabilidade técnica da obra. Justificativa para conhecimento e acompanhamento. Os vereadores que estão de acordo com o requerimento do vereador Luiz Cláudio, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovado o requerimento 047, passando ao 48. Também de autoria do Luiz Paçoca, o vereador vem por meio deste requerer informações com relação ao acontecido com a máquina carregadeira que afundou realizando serviços no Rio Verde. Quem determinou que o serviço fosse realizado por aquela máquina, e com a retroescavadeira que foi enviada para Varginha. Requer informações com relação ao conserto e manutenção das mesmas, finalidade, esclarecimento e continuidade dos serviços públicos. Os vereadores, de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Declaro, então, aprovado o requerimento 048. Passando à leitura de 2 portarias. Portaria número 20 de 2020. Dispõe sobre exoneração de servidor público. A mesa da Câmara Municipal de Itaiandu, Estado de Minas Gerais, no uso de uma de suas atribuições legais, resolve exonerar o senhor Guilherme Aleph Bertolino do cargo de diretor da Escola Legislativo da Câmara Municipal. A portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer o ex-funcionário e ex-diretor da Escola do Legislativo, Guilherme Aleph Bertolino, pelo tempo que esteve conosco, contribuindo com importantes projetos como Parlamento Jovem e a nossa Escola do Legislativo. Muito obrigado ao Guilherme. Portaria número 21 de 2020. Dispõe sobre medida de prevenção e combate do novo coronavírus que devem ser promovidas no âmbito da Câmara Municipal de Itaiandu. A Câmara Municipal de Itaiandu, aqui representada pelo seu presidente vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, no uso de suas atribuições legais, resolve. Ficam mantidas para o mês de julho as determinações constantes na Portaria 16 de 2020. Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Passando a leitura de 13 indicações. Indicações feitas pelos vereadores ao chefe do Poder Executivo. Indicação número 100 do Luiz Paçoca. Solicita que a Prefeitura providencie a manutenção do passeio localizado em frente ao Hotel Casarão, caso seja de responsabilidade do patrimônio cultural, que a mesma seja encaminhada. Indicação número 101 também do Luiz Paçoca. O vereador solicita que a Prefeitura Municipal providencie uniformes com identificação para os servidores que estão atuando como fiscais neste momento de pandemia. Indicação 102, também do Luiz Paçoca. O vereador solicita que a Prefeitura providencie conserto de uma rede de esgoto localizada na rua Sampaio Moreira, em frente à residência número 69. Também de Luiz Paçoca, indicação 103. O vereador solicita que a Prefeitura providencie o conserto e manutenção da Boca de Lobo, localizada na esquina da rua Engenheiro Paulo Franco da Rosa com a Avenida Fernando Costa. Indicação 104, de minha autoria, Éder de Almeida Pinto Benício, e do Bene, Elson Delfim Ramiro. Solicitamos que a Prefeitura realize um estudo para a construção e melhoria dos quebra-molas já existentes no bairro P. Amarelo. Também de nossa autoria, indicação 105, Éder e Bene.
Solicitamos que a Prefeitura agilize os procedimentos para amenizar ou resolver a questão de falta d'água no bairro Jardim e comunidades adjacentes. Indicação 106, de minha autoria, Éder de Almeida Pinto Benício. Solicito que ao Executivo que seja providenciada a colocação de mais tábuas na ponte da linha férrea que liga o bairro Moinho ao bairro 50. Também de minha autoria, indicação 107. Solicito ao Executivo que seja estudada a possibilidade de voltar com a barreira sanitária ou que seja feito um informe oficial à população sobre o porquê de não ter mais essas barreiras para evitar especulações. Indicação 108, Jefferson Rubens da Costa, vereador Rubinho. Solicita que a Prefeitura providencie limpeza e manutenção do córrego que atravessa a propriedade rural Pousada do Sol, no bairro Jardim. Também do Rubinho, indicação 109. Vereador solicita que a Prefeitura providencie o reparo e a manutenção do mamógrafo e que dê uma previsão de quando esses serviços serão feitos e quando voltará a utilizá-lo na realização de exames. Indicação 110, José Aldair Marinho. Vereador solicita que a Prefeitura concrete a área central em frente à padaria Pão Quente, como foi feito no início do calçadão em frente à pastelaria. Indicação 111, Paulo Henrique Pinto Monteiro. Vereador solicita que a Prefeitura realize a operação tapa-buraco na rua Nicolau Scarpa, próximo à bicicletaria do João. Indicação 112, também de Paulo Henrique Pinto Monteiro. Vereador solicita que a Prefeitura Municipal providencie o conserto da tampa de esgoto localizada na rua Haroldo Fleming da Lavra, bairro Portal. Todas as indicações serão encaminhadas à Prefeitura Municipal. Dando início ao segundo expediente, palavra cedida aos vereadores por até 5 minutos, iniciando pelo líder do governo, vereador Manuel Vicente da Fonseca. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, nosso assessor, Éder, nosso secretário, colegas vereadores, nossos auxiliares, Fernando e João Paulo, ouvinte da Terras Altas, em especial a dona Zezé, que nos prestigia tanto, o Ivan lá na Vila Carneiro e o Tiãozinho no bairro da Ressaca. Obrigado a todos pela atenção e a confiança no nosso trabalho, pelo acompanhamento dos nossos trabalhos. E internautas que nos acompanham. Bom, hoje gostaria de iniciar que retomamos, como é de conhecimento de quase todos aí, a obra da passarela ali próximo à Santa Casa. Também iniciamos a parte de drenagem nas ruas ali próximo à quadra coberta. É uma obra de convênio do deputado Stefano Aguiar, né, um valor de 250 mil, conquista do vereador Cleberson. Então, iniciamos lá hoje também os trabalhos. Também queria parabenizar aí a todos os agentes da saúde, a todos que estão trabalhando incansavelmente nesse trabalho contra o coronavírus, né, o Covid-19. Hoje nós temos aí, aumentou um pouquinho os nossos casos confirmados, foram para 44 casos confirmados, 39 recuperados, 3 em recuperação ainda. Então, são um total de 89% das pessoas recuperadas, né? Concluímos também ali o calçamento da rua Antônio Pereira Leite essa semana. Graças a Deus, depois de tanta demora, essa mudança do poste, conseguimos a conclusão do serviço de calçamento da rua. Gostaria de estar aqui comunicando também que a respeito dos calceteiros para os tapa-buraco na rua e recuperação de calçamentos, hoje, antes de vir em conversa com o Evaldo, já estão preparando a licitação para a gente possa fazer esse trabalho de contratação dos profissionais da área para que a gente possa estar fazendo esse trabalho de suma importância. Quanto ao PSF do Bom Sucesso também, a parte de obras já foram todas concluídas, agora faltando somente as bancadas, já foram feitos 3 orçamentos e eu acredito que mais tardar uns 15 dias
a empresa vencedora já estará fazendo a colocação das mesmas para que a gente possa inaugurar esse PSF e atender a nossa população que tanto necessita. É o que eu tenho a dizer hoje. Uma boa noite a todos e obrigado. Passando a palavra, o vereador Hélio de Almeida Pinto Benício. Gostaria de cumprimentar a todos, desejando uma boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, servidores e assessores da Câmara, a quem também nos ouve de casa, seja da rádio ou do portal da Câmara. Sejam bem-vindos virtualmente. Continuem aí dispondo de nossos esforços e acompanhando nossos trabalhos. Quem puder ficar em casa, obviamente, permaneça com seus cuidados, de uma forma para evitar que a doença do coronavírus se mantenha ativa no nosso município. Graças a Deus, os números até agora são bastante satisfatórios. Gostaria de, publicamente, agradecer ao Guilherme Alif Bertolino, meu grande amigo aí. Quando eu cheguei à escola do Legislativo, ele já estava no trabalho e fez aí um brilhante exercício de sua função, sendo um legítimo camisa 10 aí da nossa parceria. Parabéns ao Paulinho, que fez a indicação dele. E, graças a Deus, aí fizemos um trabalho sério à frente da Escola do Legislativo. Esse ano, infelizmente, pela pandemia, o trabalho não pôde ter a sequência que a gente gostaria, mas eu tenho certeza que o Guilherme será aí um grande e ótimo funcionário, como foi aqui. Será em outro lugar também. Sucesso aí, Guilherme, que Deus abençoe, e agradeço você de coração, muito obrigado. Você que era o grande armador aí das nossas jogadas. E eu, graças a Deus, pude deixar você funcionar aí com o motor, nunca colocando freio, e você fez esse trabalho brilhante aí para nós. Com relação às visitas nos bairros agora, voltamos com responsabilidade, até postei nas minhas redes sociais, com o Beni, tivemos em alguns bairros, Amarelinho, Vila Carneiro, Nossa Senhora de Fátima, no Pinicão, também no Ipê Amarelo, fizemos aqui algumas indicações, fizemos também algumas postagens agradecendo o Poder Executivo aí por ter atendido algumas indicações, na verdade até várias, e a gente sabe aí, agradecer também ao Manuel Vicente, que tem tomado a frente aí desses trabalhos básicos que a população tanto anseia, e tem alguns que são mais complexos e também exigem uma atenção forte. Destaque aqui para a falta d'água constante em vários bairros do município, Ponte Alta, Jardim Panorama. No entanto, aqui eu vou destacar mais uma vez o Pinicão. Então nós estivemos lá para ver mesmo como que estava, apesar de não sermos técnicos nessa parte de água, mas fomos lá olhar, ver como que estava de fato a situação. O Ferraz também tive informação que teve lá. Então esse trabalho de campo, eu particularmente gosto muito de fazer, estava sentindo muita falta disso. É muito bom estar junto da população. Claro que nesse momento de pandemia, com restrição, com responsabilidade, com máscaras, e podemos ouvir lá as pessoas que ficar sem água realmente não é nada fácil. Então a gente pede, fiz a indicação por escrito com o Beni, para que seja tomada aí a devida providência com relação a essa falta d'água. Para resolver de fato, pelo que eu ouvi de alguns técnicos, precisa de uma outra estação de tratamento, precisa de um esforço financeiro muito grande, mas que para o próximo gestor que ocupar o pleito a partir do próximo ano, fica esse pedido para que realmente busque essa solução no nosso município, para essa questão de água, de esgoto, e porque tem muito bairro que enfrenta situação difícil com relação a esse assunto. Mexer nessa parte de infraestrutura subterrânea. Com relação a outro assunto, Ferraz teve uma fala muito bacana, Ferraz, na última reunião. Você destacou vários assuntos que a população cobra muito de nós, e eu acho muito legal esse respaldo. Parabéns pelo recurso também que você conseguiu com o deputado Frederico, atenção que ele teve aqui com o município. É muito legal, realmente, a gente fazer as leis, conseguir recurso. Mas esses trabalhos que a população cobra de nós, mesmo não tendo, nós não temos aqui uma função direta para resolver, mas nós somos cobrados e às vezes até mal interpretados de alguma forma, e um dos assuntos que envolve tudo isso é a queimada. Então esse final de semana eu já tinha elaborado até minha fala como que ela seria, e infelizmente esse final de semana, acho que na sexta e no sábado, tivemos grandes episódios de queimadas no município, vários focos assim grandes. A gente estava com preocupação dos pequenos e, infelizmente, parece que esse final de semana a coisa piorou. Então, nunca é o momento ideal para queimada.
mas agora, com uma questão de uma doença respiratória, isso se torna ainda mais acentuado. Então, a gente pede que o pessoal não faça isso mesmo, porque as queimadas vão proliferando, porque a vegetação está seca, né? Não está chovendo. Então, nós estamos com a doença do Covid-19 e as outras doenças respiratórias, como asma, bronquite, que muitas pessoas sofrem aqui no município, elas não pararam. Então, que as pessoas possam ter amor ao próximo, usem máscara com a pandemia, mas também tomem medidas com relação a outros assuntos, não fazer queimadas neste momento, nunca, na verdade, mas, sobretudo, neste momento em especial, porque a fiscalização, infelizmente, não consegue atacar mesmo, então a gente precisa muito dessa colaboração das pessoas. E para finalizar minha fala hoje, com relação à indicação por escrito das barreiras, né? Eu tenho sido também cobrado, entendo muita dificuldade do pessoal da saúde, estão fazendo a tripa o coração. Tive uma justificativa também de uma pessoa da saúde sobre o motivo pelo qual não tem mais as barreiras. Eu acredito que até outros vereadores têm sido questionados também. Então, se não for voltar com a barreira, que seja feita uma nota oficial para que a população possa tomar ciência do que realmente está acontecendo, qual que é o motivo, que, pelo que me foi explicado, o pessoal da saúde está sendo destinado para fazer essas visitas nas casas, porque a população não está mais procurando a saúde, então a saúde está indo até a população. Excelente a medida, mas fica aqui uma indicação humilde, né, da minha parte para que isso seja feito de forma oficial e a população possa tomar ciência aí dessa situação. No mais é isso, eu agradeço a todos, desejando aí uma excelente semana e continuem se cuidando. Com a palavra o vereador Beni. Quero desejar uma boa noite para quem está nos acompanhando em sua casa. Boa noite aos colegas vereadores, mesa diretora, nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, presidente Clebson José, secretário Éder, funcionário da casa, João Paulo e Fernando. Quero deixar uma boa noite especial para a dona Zezé, que sempre acompanhou o nosso trabalho, agora está em casa. Se Deus quiser, ainda esse ano, antes de acabar o nosso mandato, veremos a dona Zezé nessa cadeira, acompanhando nosso trabalho. Solicitei a limpeza na rua Governador Valadares, o supervisor de limpeza, nosso líder do governo, disse que foi feita a limpeza na mesma sexta-feira agora, sexta-feira passada. Hoje já passei pelo local, já está suja de novo, né? Então, assim, a gente gosta de cobrar, mas fazer a parte nossa, às vezes, de manter limpo é mais difícil, né? Então, peço aí os moradores próximos aí a essa rua para ajudar a manter limpo. Passei lá cheio de galho de árvore, restos, sobras de guarda-roupa. Enfim, tem muita coisa lá. Se for falar aqui do que eu vi, vou ficar aí falando 10 minutos. Então, peço para os moradores aí ter a consciência, bota a mão na cabeça aí. Isso aí é ruim para vocês mesmo, porque passa ali todo dia e vê aquela sujeira, né? E quando eu estou passando, tem as pessoas sentadas ali, parece que está apontando a gente. O vereador está passando aqui e está sujo, mas é difícil, né, gente? Porque isso não é minha função. A função é de cobrar o que eu fiz. Mas aí tem a prefeitura que faz a limpeza, mas se os próprios moradores não manter limpa, aí fica difícil. Então peço aí, cuidado com essa rua. Eu retomamos nosso trabalho. Na semana passada visitamos alguns bairros, fomos até a comunidade do Pinicão. Quero deixar um abraço aqui para a Cibele, que nos atendeu muito bem em sua residência, com a sua filha. O que eles mais pedem lá, né, é a falta de água no bairro, né? Mas eu falei com o executivo, o mesmo me deu retorno, disse que irá no local, vai reunir com os moradores do bairro Pinicão e dos Gonçalves para juntos, né, solucionar o caso de água, porque é muito difícil mesmo a gente ficar sem água, né, ainda mais nessa época aí. Também visitamos aí o bairro Nossa Senhora de Fátima, ali na rua João Léo. Fizemos uma indicação de uma instalação de um poste
de iluminação pública. Próximo ali é aquela mina de água, já está lá o poste. E na Governador Valadares também, desculpa, a rua ali da Estiva não é a Governador Valadares, não é, Vicente? Como que chama aquela rua mesmo? Alguém? Alexandre Moreira, isso. De esquina Alexandre Moreira com a João Léo. Foi colocado um braço de luminária ali também no local. Ficou muito bom por sinal. E visitamos também o bairro Amarelinho. Fomos à noite, fizemos uma indicação, assim como vários vereadores fizeram. E ficou ótimo a iluminação na escadaria do bairro Amarelinho. Fomos também até o bairro Ipim Amarelo, e que os moradores solicitaram aí a reforma dos quebra-molas já existente ali, se possível construir outros. Reclamaram muito dos motoboys. O vereador Ferraz trouxe esse assunto aqui, os motoboys estão correndo demais, parece que estão aí apostando corrida para ver quem entrega lanche mais rápido, né? Temos que fazer uma indicação para os proprietários, conversar com os motoboys, vereadores aí, para ver se a gente tem uma solução, porque assim, tá uma loucura esses motoboys, né? Ganhar seu dinheiro é válido sim, mas a vida em primeiro lugar, né? A vida, eles estão arriscando a sua vida e a vida dos pedestres aí. Uma criança pode sair correndo de um portão e pode ser atropelada. Então a gente tem que pedir isso também. Gostaria de saber também, vou direcionar aqui o nosso presidente, que está à frente aí do comitê, nos representando. Gostaria de saber das empresas, os cuidados que estão tomando aí contra o Covid, se estão aí mantendo o distanciamento, né, na hora do almoço, no refeitório, se estão usando máscara, o tempo está acabando. E para encerrar, também quero dizer que estou preocupado com as festas que estão acontecendo em nossa cidade. Né? Se você faz uma festa com seu familiar, tudo bem, mas não abrir para as pessoas de fora. O isolamento social, ele perdeu um pouco da força, mas o distanciamento tem que manter. Numa festa, às vezes você está lá, você se abraça, você pega na mão, então você se perde ali. Eu já perdi vários amigos da capoeira, na cidade aí de São Paulo, no Rio, porque foram para a festa, começaram aí a curtir e acabaram aí perdendo a vida. Então, com essas palavras, me despeço. Elson Delfim Ramiro, boa noite a todos. Passa a palavra o vereador Sérgio Adriano Ferraz. Boa noite aos amigos vereadores, mesa diretora, doutor Rafael, Fernando, aos funcionários dessa casa aqui. João Paulo também que nos assiste. A gente passa por uns problemas aqui e sempre são os mesmos. Vai, volta e cai nos mesmos problemas. Sendo eles o problema principal, fiscalização. Tem tudo a ver com essa casa, né? Essa casa é casa de leis. Cadê o fiscal para fiscalizar as leis? Infelizmente, nós contamos só com um fiscal hoje, que é o Hélio Araújo. Um outro foi exonerado do cargo. Ia ter agora o concurso. Se não me engano, seriam 2 fiscais, né, Manuel? Infelizmente, não pôde ser feito o concurso. E todos os problemas a maioria dos problemas que a gente traz para essa casa depende de fiscal. Queimadas, fiscal. Terrenos baldios, fiscal. Animais soltos da cidade, fiscal. Lá na entrada da cidade tem uma placa proibida ambulante, fiscal. Não ambulância correndo atrás de vendedor diário, que nem ocorreu esses tempos agora de pandemia, que a gente encontra. Entendeu? Então, fiscal, para fiscalizar fiscalizar os comerciantes. Né? Fiscal, tudo é fiscal. Então, a gente traz aqui, os animais soltos que espalham carrapato. Eu vou fazer um pedido aqui, Manuel, se você puder levar para ver quem que é o responsável e o que pode ser feito. Um morador pediu. Você tem como banhar o terreno dele que está infestado de carrapato. Né?
se a prefeitura dispõe desse serviço. Ele falou, parece que banharam o terreno de uma pessoa lá. Então, eu estou perguntando para você se tem algum setor da prefeitura que poderia banhar esse terreno, pois a casa deles está sendo invadida por carrapatos. Um cavalo fica no terreno ao lado da casa dele, né? Eu gosto demais de animal, por isso que eu não tenho. Tá? Porque ter um animal para você não ter tempo e não cuidar, isso é gostar. Eu sofri muito quando meu cachorro morreu, tá? Chorei bastante, sofri. Morreu com doença de carrapato. Então, quando eu venho aqui falar de animal solto na rua, eu não venho falar por implicância com as pessoas que têm animais. Eu venho aqui falar com aquelas pessoas que não cuidam dos animais que têm. Animal não fala. Estou vendo sabe, não, é complicado. É complicado. Enquanto a gente não cobrar dessa ainda, vamos ver o que a gente pode fazer, pedir para o executivo se pode contratar um fiscal enquanto não sai o concurso, para auxiliar o Hélio Araújo. Uma andorinha só não faz verão, um fiscal só não faz fiscalização. Entendeu? É pouco, é muita, a demanda é grande, os assuntos, os mais variados, é construção, entendeu? É muitas irregularidades. Né? Então, eu estou falando de fiscalização por conta desse pedido dessa pessoa hoje na rua. Ferraz, tem que banhar, ver com a prefeitura, vocês podem jogar veneno do tambor, no caso lá no Monte Verde. Então, mano, se você puder ver, então, eu aguardo. Né? Se puder até atender ele antes de trazer a resposta semana que vem, é lá no Monte Verde, na casa do tambor, ao lado da casa dele. Então, fiscalizar aqui, ó. Fiscalizar os proprietários de animais soltos nos bairros, né, nas ruas. Fiscalizar e punir os incendiários, né? A pessoa taca, então identificar, o vizinho pode denunciar, que nem o Éder falou, realmente, problema de respiratório que a gente está enfrentando do Covid. Então, os pulmões já ficam debilitados já com fumaça, se pega, é complicado para a pessoa, é um agravante. Um ar tão gostoso que nossa cidade tem, à noite fica impregnado daquele cheiro de fumaça, ruim de respirar. Então, fiscalização e denúncia. E consciência, né, dos moradores que capina, por exemplo, e deixa secar lá, vira esterco natural. Né? O terreno próximo à academia, ali na rua João Batista Scarpa, eu fiz um pedido, o Mané retirou lá, e vira e mexe, parece que carroceiros, continua jogando lixo lá. Então, fiscal, pedir para o fiscal, se possível, Mané, identificar o proprietário desse terreno que é imenso, ele deve ser uns 20 por 100. Ali está um depósito de lixo. Os moradores Ferraz jogar de novo. Eu peço para o Mané, ele larga a mão lá, pede outro serviço para ficar fazendo uma coisa, ocupando o tempo de funcionário. Então, se o proprietário manter limpo, que vira e mexe está sujo, tem que ser multado. Tá? O proprietário que deixa aquele tamanho de terreno criar o tanto de mato que deixou ali, tem que ser multado. Se ele tem condições de ter um terreno daquele, ele tem condições de mandar limpar. E se não tem tempo para limpar e não está limpando, que seja multado. Que a prefeitura faça aquela limpeza que estava propondo de fazer e manda a conta para o proprietário. Eu acho que todos os terrenos que estiverem sujos, é a hora agora de ser multado. Né? Então, esse terreno próximo à academia, descobrir quem que é o dono dele e pedir para ele que ele feche. Né? Que ali é descarte de todos os tipos de lixo. Né? E essa notícia maravilhosa, para encerrar minha fala, essa notícia que nós todos aqui, a maioria dessa casa está aguardando, Manuel, que é a licitação dos calceteiros. Né? Eu não aguento mais passar na minha rua ali, e eu acho que imagina, falando assim, o pessoal, a cobrança, você sabe que o Luiz já falou, o Éder, Beni, várias pessoas foram cobradas naquela esquina ali do Laércio, e tantas outras ruas que aqui estão necessitando de manutenção. Que tenha todos em casa uma semana abençoada e todos aqui também. Boa noite. Passo a palavra ao vereador José Aldair Marim. Boa noite, senhor presidente, a quem cumprimento os demais membros da mesa diretora. Boa noite, caros colegas vereadores.
você que se encontra em casa, ou no comércio, ou na prestação de serviço, ouvindo pela rádio Terras Altas ou pela TV Câmara, meu boa noite também. Gostaria também de destacar hoje na minha fala, eu estou com 4 assuntos aqui para poder comentar, mas sendo um deles repetitivo, praticamente todas as reuniões, toda semana, até porque eu peguei esse assunto como meta de trabalho e até porque não darei ainda por vencido caso essa matéria não venha a ser colocada em discussão para que nós possamos discuti-la. Vejo essa matéria de uma suma importância tão grande quando vejo também de um orçamento do município, de uma lei, de um código, de uma lei de grande relevância. Trata-se dos salários da próxima legislatura de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. Falo isso, caros colegas vereadores, população que está me ouvindo agora. Essa matéria representa muito a saúde financeira, a saúde administrativa, a saúde de uma gestão pública que nós temos pela frente a partir do ano que vem, de 2021, que é o próximo prefeito que vai estar atuando na nossa cidade, é o próximo vice-prefeito, os próximos vereadores. Essa matéria, nós estamos trabalhando com uma lei que vem desde 2011, sem ser atualizada. Vejo que é obrigação nossa como vereador. Se eu for eleito para legislar, eu gostaria muito de que essa matéria fosse colocada pela mesa diretora, que cabe a ela, ao nosso presidente, com os demais membros, com o vice-presidente, com o secretário. Essa é a formação da mesa diretora nossa hoje. Então, eu venho fazer esse apelo ao nosso presidente, que ele tenha um bom senso, que ele tem realmente, eu conheço a dinâmica, o trabalho do nosso presidente Cleberson, os demais vereadores que compõem a mesa diretora. Vamos trazer essa matéria para que nós possamos discuti-la de frente a frente, para mostrar para a nossa população o enfrentamento que nós temos, o desejo de saber o que nós estamos aprovando e o que ficará aprovado por nós para a próxima administração. Isso é de uma importância muito grande. Vejo que toda semana, toda reunião ordinária que acontece nessa casa, eu venho pedindo que esse assunto seja colocado em pauta. Que se eu pudesse, como vereador, apresentar um projeto de lei por mim, para que fosse apreciado pelos demais colegas, eu já teria feito isso. Mas a lei, o regimento interno, ou se bem, então, vamos fazer uma proposta, vamos mudar no regimento interno ou na lei orgânica, já que elas estão prestes a ser modificadas, mas enquanto não modifique, vamos dar autonomia para que o vereador possa, então, apresentar um projeto de lei dessa envergadura para que seja apreciado e avaliado por todos nós. Eu não estou pedindo para mim, que eu jamais não saberei se serei candidato novamente ou não, se serei eleito ou não. Esse é o momento adequado para que a gente possa fazer. Até porque eu vinha fazendo uma contagem regressiva que faltariam 2 reuniões para que a gente pudesse mexer com esse assunto. Mas devido ao adiamento das eleições, nós podemos ter mais umas 5 reuniões para que a gente possa cumprir o prazo estabelecido por lei para que a matéria seja elaborada, seja colocada em discussão. Então, por isso, venho mais uma vez, senhor presidente, venho pedir com bom senso, com toda a delicadeza, a Vossa Excelência, com os demais membros, com os demais colegas também, vamos trazer essa matéria, que seja o valor que está fixado. Eu não estou falando em fixação por mim, não. Se a presidência, se a mesa diretora acha que o salário que está sendo pago é razoável, é um salário justo, mas que apresente esse projeto para que nós possamos discutir aqui, para mostrarmos para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, que nós somos capazes, sim, de enfrentar uma matéria como essa, para que a gente possa levar a discussão melhor, para que a nossa comunidade também tenha o direito de saber
a opinião daqueles que foram eleitos, escolhidos para ser representados nessa casa. Então, mais uma vez, deixo esse apelo que eu faço ao presidente e à mesa diretora. Quero lembrar também aos caros colegas, à população, que amanhã, a partir das 14 horas, faremos a reunião da audiência pública da ACEI, que é a Comissão Especial de Inquérito, que a partir das 14 horas, eu como presidente e os demais membros, vereador dessa casa, Éder e Beni, estaremos aqui ouvindo as oitivas das testemunhas a respeito do processo aberto para esse fim. Para finalizar, gostaria de comentar só a indicação que eu fiz hoje, a de número 110/2020, no calçadão da cidade, lá em frente à padaria Pão Quente, existe no canteiro central, onde que era para ser paisagismo, na realidade não é. Então, recebi esse pedido, é um mau cheiro que fica lá durante todo o dia, hoje não serve nem de paisagismo e nem para outra finalidade de embelezamento. Como foi feito em frente à pastelaria, gostaria que a prefeitura adotasse um critério. Eu sugeri que fosse feito um concreto lá, como foi feito lá na entrada. Mas se tivesse uma outra forma de fazer, mas que tirasse aquele mau cheiro, de que acabasse de vez, isso ficaria um trabalho muito bem executado e atenderia a necessidade lá do momento. Quero agradecer, senhor presidente. Desculpa se eu fui muito longo da minha fala, mas reforço, reitero a Vossa Excelência esse meu pedido, que eu tenho certeza que a população vai nos aprovar diante de um fato tão importante que a gente discutir a matéria em questão proposta por mim. Muito obrigado, boa noite a todos. Passando a palavra, o vereador Luiz Paçoca. Boa noite, presidente, colegas que nos ouvem, munícipes que acompanham pela rádio, pelo Facebook, pelo portal da Câmara. Eu vou falar aqui hoje da Comissão Especial de Inquérito. E no dia 10 de fevereiro deste ano, foi aprovado aqui a unanimidade, por 7 votos a 0, para a apuração de possíveis irregularidades cometidas pelo vereador. E eu escutei atentamente a defesa do vereador aqui e quero fazer algumas considerações em relação a ela. Até porque, como disse o presidente da comissão, José Aldair, amanhã teremos reunião para tratar desse assunto. Então, quero dizer o seguinte, vou juntar todos os documentos que eu citar aqui à ata da Câmara. Quero dizer o seguinte: a princípio, o requerimento aprovado era para tratar do jardim da casa do vereador, da sua churrasqueira na garagem, do uso do seu veículo e das máquinas. Esse é o requerimento que foi aprovado. Então, o que acontece? Em relação à limpeza no jardim da casa do vereador, da possível limpeza lá realizada, que eu quero dizer o seguinte: o vereador, na sua defesa aqui, disse que o terreno não é de sua propriedade. Então, palavras do vereador, o terreno não é meu. E se o terreno não é do vereador, eu vou juntar duas fotos aqui, que eu posso mostrar, inclusive. Eu vou juntar duas fotos à mesa, à ata da mesa, porque se o terreno, como dito pelo vereador, não o pertence, é área verde da prefeitura, essas duas fotos comprovam o uso do terreno pelo vereador. Lá por anos a fio, o senhor manteve adornos, enfeites, ocupando a área verde do município com coisas da sua propriedade. Então, isso é em relação ao jardim. Em relação à churrasqueira, palavras do vereador, vou só repetir aqui, não vou acrescentar nada. Entregavam na garagem, tenha consciência tranquila, está lá, encostada na parede. Quero dizer que a minha concepção de coisa pública
não permite que a garagem da prefeitura seja alojamento de bem particular de nenhum vereador. Então, lá não se pode guardar coisas particulares de nenhum dos vereadores aqui. E esta é uma das questões que estão no requerimento aprovado aqui para ser apurado. E mais, no dia 6 de maio de 2020, já depois da comissão aprovada e tudo mais, eu fiz um requerimento ao prefeito, e o prefeito respondeu. Então, o que eu quero dizer ao vereador é que, da mesma forma que bens particulares do vereador não podem estar na garagem, o vereador também não é dado poder emprestar nada que seja público a ninguém. E no requerimento que eu fiz ao prefeito, respondido por ele, assinado por ele, em relação à quantidade de freezers e de motosserras que o município tem, veio a resposta. E na resposta eu vou ler, e vou pedir para juntar esse documento também, assim está escrito, pelo fiscal, pela pessoa responsável pelo patrimônio da prefeitura, que foi lá na garagem saber dos freezers e das motosserras. Então, vou ler o que está escrito no requerimento respondido pelo prefeito. Inquirido a respeito o senhor Manuel Vicente da Fonseca, supervisor de limpeza pública, me foi dito que o mesmo havia sido emprestado a terceiro. Então, um bem público emprestado a terceiros e mais. Quando lá esteve o funcionário responsável pelo patrimônio, segundo o que está escrito aqui, se prontificou o vereador a buscar o freezer. Então, um bem público, na casa de um terceiro, que, ao ser lá fiscalizado, não é encontrado, é inquirido ao vereador que se prontifica a ir buscar o freezer. Então, da mesma forma que a churrasqueira não pode estar lá, a resposta desse requerimento, para mim, comprova que também, além de lá manter as coisas particulares, vez em quando empresta as coisas públicas a terceiros. E vou juntar também esse requerimento à ata da reunião. E todos estes assuntos aqui, eles devem ser analisados em relação à questão da lei de improbidade administrativa. Só para não ficar esquecido. Bom, falei da churrasqueira, falei do jardim, vou falar do veículo. Palavras do vereador. Uso meu carro a serviço da prefeitura. Meu carro, sim, está a serviço da prefeitura. Serei obrigado a usar meu carro. Não cobro manutenção e gasolina. Perfeitamente. Mas aqui tem fotos, se o senhor não cobra, que lá é feita a manutenção do veículo do senhor, pelo menos de limpeza. E as fotos estão aqui. E aproveito para juntar a ata da Câmara também. Essa atitude de qualquer funcionário público que usa um bem particular para serviços públicos está bem caracterizado na lei de improbidade administrativa, qual seja a gestão associada proibida. A título de exemplo, não pode um vereador da Câmara trazer para cá seu laptop, ou, vereador não pode um funcionário da Câmara trazer aqui, por exemplo, seu laptop e executar os seus serviços, as coisas que são da Câmara no seu computador. Então, por si só, emprestar o veículo ao município se trata de gestão associada proibida. Fora isso, ainda faz manutenção de limpeza no espaço público, com funcionários públicos, isso não é permitido. E para terminar, porque o presidente já está me falando ali que meu tempo acabou, a defesa do vereador no dia, ele fala que esse é o pior de todos da acusação, que é, eventualmente, demandar as máquinas do município. Eu fiz um requerimento ao prefeito no dia 1º de junho de 2020, para saber
da planilha e de onde as máquinas andam. Inclusive, a resposta vem respondendo que é uma ótima sugestão e que iam tratar de fazer as planilhas do serviço da máquina. Só que tão logo o prefeito recebe este ofício, sendo que o vereador disse aqui, esse é o pior de todos, essa acusação não procede. Quem determina onde anda a máquina é o prefeito. Aí, na hora que eu faço o requerimento ao prefeito, ele encaminha ao supervisor Manuel Vicente para responder onde andam as máquinas. Então, me causa uma confusão, neste caso, de quem está falando a verdade. Uma por escrito e a outra falada nestes microfones. E, para concluir, o senhor pede lealdade, sinceridade, sem politicagem. Espero que o senhor esteja fazendo esse pedido à comissão, porque é ela que vai fazer o trabalho de investigar somente Vossa Excelência. E quando o senhor cita que quer lisura no processo, lisura significa honestidade nas ações. Então é isso que estamos todos aqui a tratar a partir de amanhã, na reunião das 14 horas, da SEI, que transcorre nessa casa. Eu, como denunciante, está aqui, quem quiser ver, junto com os outros companheiros, Rubim, Paulo Henrique, juntamos mais de 150 documentos, fotos, requerimentos, documentos, que são indícios da irregularidade cometida pelo vereador. Com essas palavras, obrigado, presidente, pela benevolência. Para mim, um assunto muito importante, e é com muita responsabilidade que eu proferi essas palavras aqui, porque tudo que eu falei aqui eu posso comprovar por documentos. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu fui citado aí, eu só gostaria de deixar claro à população que eu não vou nem manifestar essas falas do vereador, porque, afinal, foi instaurado uma ceia, amanhã nós vamos ter as oitivas aí, todos vão ter o direito de se manifestar e aparecer as conclusões finais no final da ceia. Perfeitamente. Passo a palavra ao vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. Quero cumprimentar os membros da mesa diretora, o nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, cumprimentar os colegas vereadores, os munícipes que estão nos acompanhando através da Rádio Terras Altas FM e os internautas do portal da Câmara, desejando a todos uma boa noite. Também quero iniciar agradecendo ao ex-funcionário da Câmara, Guilherme Alif Bertolino, pelo tempo dedicado à Escola do Legislativo. Através da contribuição que ele deu para a Câmara, nós conseguimos grandes avanços para a escola, sobretudo para o Parlamento Jovem, inclusive aprovando propostas orientadas por ele, para que pudéssemos transformar as sugestões dos nossos adolescentes em leis em todo o estado de Minas Gerais, através do projeto Parlamento Jovem de Minas. Então, agradecer ao Guilherme por todo o trabalho que ele dedicou-se e exerceu aqui na Câmara Municipal, atendendo aos vereadores, atendendo a nossa população, sempre com profissionalismo. Então, fica aqui registrado o nosso agradecimento e parabenização ao Guilherme Alif por essa dedicação. Trago hoje à reunião da Câmara um assunto a respeito de um processo de número 50.00704/2019-8.130.331, que diz respeito às passagens elevadas do município. Esse processo foi instaurado pelo Ministério Público de Minas Gerais, tendo o município de Itanhandu como réu, e acabo de tomar conhecimento de uma decisão onde trata-se de ação civil pública para a defesa do patrimônio público, manejada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do município de Itanhandu. Informa que, através da resolução número 738 de 2018, o CONTRAN estabeleceu os padrões e critérios para a instalação de travessias. Afirma que as travessias elevadas construídas na Avenida Fernando Costa não obedeceu os parâmetros da referida resolução. Diante disso, pugna ao final, pela condenação do réu à demolição das passagens de nível elevadas para pedestres construídas no território do município. Pede a concessão de liminar para a proibição da construção de novas travessias durante o curso do processo. Diante da leitura desta decisão
do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, que vai assinada pelo nosso juiz de direito, Dr. Ronaldo Ribas da Cruz. Eu gostaria, então, de solicitar ao líder do governo, vereador Manuel Vicente da Fonseca, que possa trazer na próxima sessão a manifestação do Poder Executivo diante de tal decisão e também das próximas manifestações do município de Itanhandu acerca deste assunto dos quebra-molas, passagens elevadas, como queiram nomeá-las. Fico contente de saber que a operação Tapa Buracos no município, a contratação dessa empresa terceirizada, conforme foi mencionado pelo colega vereador Sérgio Adriano Ferraz, que se iniciará, porque já é uma promessa antiga, as nossas ruas estão completamente esburacadas, afundando, manilha quebrada. Espero que possa resolver grande parte desses problemas que estão prejudicando aí os moradores, os pedestres, né, todas as pessoas que, de certa forma, pagam seus impostos e querem esse serviço bem feito e em dia. A respeito do requerimento número 044 de 2020, que foi protocolado aqui na Câmara no dia 1º de julho, onde eu, o vereador Paulinho, mais o vereador Jefferson Rubens, o Rubinho, vereador Luiz Paçoca e o vereador José Aldair, solicitamos da Prefeitura cópia da resposta citada no ofício 161 de 2020, citado pela própria Prefeitura Municipal, por parte do BDMG acerca dos investimentos da linha de crédito, do financiamento, do empréstimo que o município solicitou ao BDMG para a construção do quartel da Polícia Militar e do velório municipal. O prefeito não responde o requerimento e manda em anexo um ofício do deputado Dalmo Ribeiro, reiterando nossos esforços e colocando-se à disposição para nos auxiliar na questão. Nós não solicitamos nenhum documento, ofício do deputado Dalmo, e sim solicitamos uma resposta do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e não recebemos. Então, podemos considerar o requerimento 044 como não respondido, e solicito ao líder do governo, vereador Manuel Vicente, para que solicite a resposta ao prefeito municipal, que ele não enviou para a Câmara. Gostaria de trazer também este assunto a respeito do hospital da nossa Santa Casa de Itanhandu. Já procurei por sua gestora hospitalar, senhora Cláudia, também conversei com o senhor Megali, que hoje é o provedor da Santa Casa, e os mesmos se disponibilizaram a comparecerem na Câmara Municipal para prestarem os devidos esclarecimentos e informações à população a respeito do trabalho do hospital, de todo o recurso que foi angariado, os recursos oriundos do coronavírus, para que dê mais transparência a esse processo, vez que fui informado que o município realizou uma determinada vistoria ou comitê, e nós precisamos saber o resultado dessa vistoria e também todo o trabalho que o hospital vem desenvolvendo. Então, reforço, senhor presidente, para que nós possamos marcar essa reunião com a Cláudia, com o Megali, com a equipe do hospital necessária, tomando todas as medidas necessárias de segurança, mas para dar transparência e informar a nossa população. Também a secretária municipal de saúde, a Quinha, em uma reunião que nós realizamos aqui na Câmara Municipal com a mesma, informou que está à disposição para novamente ser convidada a prestar os devidos esclarecimentos na Câmara Municipal para toda a população, a respeito dos casos, a respeito dos recursos. Fui cobrado no Facebook por parte da população a respeito da explicação dos recursos que chegaram no município para o coronavírus. Então, a população quer explicação, pede transparência, e vejo que a Câmara é capaz de sanar todas essas dúvidas da população. Então, registro aqui também o meu pedido de convite à secretária de Saúde e à sua equipe, que for necessária, para prestar esses esclarecimentos aqui na Câmara, sendo transmitido para toda a população. Também quero registrar a finalização do calçamento da rua Antônio Pereira Leite, um recurso que eu consegui através do deputado federal Marcelo Aro. Depois de 4 anos, finalmente entregamos um calçamento para a população. Estive lá, compareci nessa finalização da obra, vejo que a população está satisfeita e não é nada além daquilo que é obrigação de nós, enquanto servidores públicos, que é atender
a nossa população e fazer o trabalho bem feito. Foi uma pena que demorou tanto tempo, que houveram várias situações que prejudicaram, como as árvores, né, bem próximas à rua, poste no meio da rua, muito trabalho, mas com certeza entregamos à nossa população. Eu agradeço desde o setor de convênios da Prefeitura, passando por todo o setor de licitação, de obras, e todos os responsáveis que puderam finalizar e entregar aquela obra para a Prefeitura, que já estava há tanto tempo, já tinha feito aniversário 10 vezes. Paulinho. Mas que bom. 8 minutos. Certo. Eu vou só encerrar, presidente, se o senhor me permitir, dizendo sobre a Comissão Especial de Inquérito. Também quero dizer que deposito minha total confiança ao trabalho do colega Éder, Beni e Zé Aldair, pela condução dessa Comissão Especial de Inquérito. Foram eleitos de forma democrática, de acordo com a nossa legislação, e esperamos sim que seja levado em consideração tanto a defesa do investigado, quanto toda a gama de indícios, provas que foram apresentadas por mim, pelo Rubinho e pelo Luiz Paçoca. Espero, e a população também, que tenha uma resposta o quanto antes, claro, no tempo que deve acontecer, para transparência para a população. Por hoje é só, muito obrigado e uma boa noite a todos. Palavra, vereador Rubinho. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael. Uma excelente noite para o senhor, boa noite. Na última reunião eu me esqueci de mencionar o senhor, me desculpe. Demais colegas vereadores, boa noite. Funcionários da casa, também os ouvintes da Rádio Terras Altas, que apesar de chegar mal, o som nas suas casas está chegando, aos poucos a gente vai melhorar isso aí, a gente tem falado com o presidente, tem falado também com a rádio, aos poucos eu acho que isso aí vai melhorar. Também é o portal da Câmara. Vereador Zé Aldair, quero fazer aqui menção e apoio à sua reivindicação, que também é minha e de outros vereadores, e dizer ao senhor presidente e aos demais membros da mesa que nós não sejamos omissos, se é uma função nossa. Se é para a próxima legislatura, que a gente faça aí o dever de casa. Se a gente cobra, a gente tem que fazer o dever de casa. Só fica isso, o reforço e mais um pedido para o senhor presidente. Também quero fazer um agradecimento ao Executivo. Se a gente cobra, a gente tem que agradecer quando feito as indicações da gente, pois as grades de proteção do pontilhão foram refeitas, foram recompostas no local. Obrigado à administração, em nome da população que ali faz uso, e também da retirada da carcaça lá do bairro João Paulo II, que os moradores fizeram o pedido, a gente fez a indicação e também foi retirado. Quero agradecer e fazer menção às indicações de hoje, que não são menos importantes, e uma em especial, que é o mamógrafo, que o vereador Cleberson até trouxe o ônibus. As mulheres agradecem, reconhecem, mas que não foi assim o suficiente, não é o suficiente, porque as mulheres têm que se locomover para fora de Itaiandu, e mulher dona de casa tem 2, 3, até 4 funções durante o dia, e um dia desses que elas têm que sair, todo mundo sabe quando a gente sai, ainda mais quando é saúde, quando a gente chega em casa, chega debilitado, chega cansado, chega estressado e acaba o dia não rendendo. Além de mais, os custos com essas transferências e exames para fora ficam até maiores. E nós temos aí 2 grandes guerreiras e 2 grandes mulheres à frente da saúde. Espero que elas escutem e façam batalha para que possa cobrar do Executivo essa manutenção e reforma desse mamógrafo, que é a Quinha e a UEND, que estão nesse momento de pandemia, a gente reconhece, super atarefadas, mas que não podemos esquecer de um exame tão importante para as mulheres, que é um dos problemas de saúde que mais
levam as mulheres a também óbito e até perdas, né, de órgãos essenciais para assim, a aparência das mulheres e tudo, e elas ficam até em depressão quando vem acontecer de perder um órgão tão importante. E assim, esteticamente falando, as mulheres que perdem, elas sentem até vergonha do marido. Elas superam a doença, mas elas ficam com esse trauma da vergonha de não ter mais o órgão, né? Então fica aí esse apelo. Sei que elas são guerreiras, são batalhadoras, e eu sei que elas vão brigar, e espero que antes do término de 2020, elas possam nos trazer aí essa resposta para as mulheres que tanto necessitam desse exame. Também quero deixar bem claro e pedir de novo ao Mané Vicente. Eu conversei com a dona proprietária do Pousada do Sol, e aquele problema do esgoto que atravessa a propriedade dela é difícil. A gente sabe que pelas leis ambientais é difícil, mas não é impossível. Se não pode máquina, vamos fazer como antigamente: enxada, foice e a pá e mão de obra humana, né? E que tem pessoas capacitadas para isso e também, mas que não podemos deixar de fazer. Está cada dia pior. Parece que hoje tem um cachorro morto lá, que até com a barriga estufada para cima. Espero que pelo menos o cachorro eles tirem, porque aí começa a jogar tudo, já está parado. Aí morre um cachorro, joga lá, morre um gato, joga lá, tudo que vai morrendo vai jogando ali. Então, que dê atenção nessa limpeza também desse córrego, que também está incomodando bastante os moradores daquele bairro e ali que fazem passagem. Posso usar a parte que... inclusive, Rubinho, já foi feito um pedido na Supran, porque, como você sabe, ele vai ter que dar uma rebaixada no rio para escoar aquela água. Então, o Heroin fez o pedido na Supran, e eu acredito que essa semana deve vir a liberação, porque a gente possa colocar a máquina lá. Com autorização da Supran, a gente pode estar colocando, entendeu? Então, são 2 pontos ali, e do outro lado, ali próximo ao laticínio velho também, que foi pedido para fazer essa limpeza com máquina. Que maravilha. Fico feliz de ouvir isso do líder de governo. Então, com essas palavras, antes de terminar, quero dar aí uma boa noite à dona Zezé, que eu já estava esquecendo, ao Edson, e também agora ao doutor Geninho, né, que acompanha a gente, cobra e dá os parabéns a todos os vereadores por todo o trabalho. São pessoas que acompanham realmente as nossas reuniões todas as segundas-feiras. Então, uma boa noite a todos, boa semana e que Deus nos proteja. Boa noite a todos, vereador Kleberson, agora fazendo uso da palavra. Eu vou ser bem rápido, porque nós já estamos com o tempo estendido e temos uma reunião extraordinária ainda. Falo do início da obra, a retomada da obra da passarela do hospital, uma obra que eu considero muito relevante, está entre as mais importantes já feitas em Itanhandu, sem sombra de dúvidas. Uma questão de acessibilidade, de segurança aos pedestres e realmente de conforto, inclusive, porque passar hoje na ponte do hospital ali é um desafio. Geralmente a pessoa, quando chove, ela toma banho de água ainda dos carros que passam, e agora vai existir de fato acessibilidade para cadeirantes, pedestres, idosos, enfim. Nós teremos uma passarela realmente digna. Hoje eu estive durante algum período acompanhando lá a obra e estou satisfeito, muito feliz por essa obra estar sendo agora concluída. Comentando rapidamente também, do início nós estamos iniciando, a prefeitura está iniciando o calçamento das 3 ruas aqui do centro em frente à quadra. Travessa Pedro Cunha, Darwino Ordini e Antenor Fonseca. Então, muito importante para nós o calçamento dessas ruas. Eu quero agradecer ao deputado federal Stefano Aguiar, porque ele encaminhou um recurso de R$250 mil para calçamento dessas ruas quando eu pedi lá no ano de 2018. As coisas públicas demoram muito, infelizmente, muita burocracia. Então, em 2018, nós assinamos o convênio, conseguindo essa verba para a cidade, e agora estamos começando o calçamento. Eu acredito que a obra em si ela vai ser muito mais rápida do que todo o trâmite que levou
até a autorização de início da obra. Então, um calçamento muito importante. Agradeço também a Secretaria de Obras, setor de convênios e a todos os envolvidos. E fazendo um pedido especial, Manuel, ao setor de limpeza pública, com relação à estrada barrocada. Nós temos alguns pedidos lá para manutenção e roçada, sobretudo roçada, que já está fechando novamente a estrada. Então, gostaria dessa atenção para os moradores e todos que utilizam a estrada da barrocada. Faço um agradecimento especial a todos os funcionários da saúde de linha de frente que têm batalhado dia após dia nesse grande desafio que parece não ter fim. Essa dificuldade que aumenta a cada novo dia, chamado coronavírus. Então, realmente, que nós possamos crer que vamos vencer esse momento tão difícil que é o coronavírus no Brasil, no mundo, sobretudo aqui em Tendu, que nós temos tido realmente números muito satisfatórios, mas a cada novo confirmado a gente lamenta e fica triste. Creio muito que nós vamos vencer esse momento e peço que Deus continue abençoando nossa cidade. Vereador Kleberson, do PSDB. Dando início à ordem do dia, primeira discussão e votação do projeto de lei 029/2020, apresentado pelo prefeito municipal Evaldo Ribeiro de Barros, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.779,50 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e da outras providências. Leitura dos pareceres. Parecer da assessoria jurídica de número 28. Trata-se de projeto de lei autografado pelo chefe do Executivo, pretendendo autorização para abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior. Abertura de créditos adicionais suplementares encontra aso nas disposições da Lei 4.320/64, a saber, nos artigos 40 e seguintes, havendo também previsão da Lei Orgânica do Município, a exemplo do artigo 127, inciso 5º. Sua abertura por imperativo da mesma lei, além da devida autorização legislativa e da exposição da necessidade do gasto, demonstração de insuficiência na previsão, depende também de indicação de recursos disponíveis. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não detecto vício, posto que observada a iniciativa privativa do prefeito. Considerando que o projeto contempla expressamente seu artigo 4º, a alteração das metas físicas de PPA e LDO em vigor, aconselharia que o mesmo metesse a 2 discussões e votações em sessões de pauta desimpedida, tendo em vista o rito próprio para as modificações das leis orçamentárias. No tangente ao texto e técnica redacional, entendo que estão adequados. Destarte após a apreciação, parecer favorável do doutor Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, opinando obrigatoriamente Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, seja o projeto encaminhado ao plenário do Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria simples, por se tratar de projeto de lei ordinária. É o parecer sob censura pela legalidade e juridicidade do projeto, pugnando por sua normal tramitação legislativa. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade técnica legislativa e no mérito, estando de acordo com o projeto. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Dando início à primeira discussão e votação, como voto, vereador Éder. Aprovo. Beni. Aprovo. Vereador Rubinho. Aprovo. Vereador José Aldair. Senhor presidente, nós já apreciamos matéria nesse sentido aqui nessa casa, com utilização de recursos do pré-sal, no qual manifestei contrariamente quando veio o projeto para utilizar para pagamento de ajuste de contrato da colocação de hidrômetro. O meu entendimento naquela oportunidade foi que para a autorização de contrato em vigor, para mim não encaixaria uma questão de investimento, que esse recurso é predestinado para isso. Nesse momento, nessa apresentação aqui, que o Executivo encaminha para nós apreciarmos, trata-se de aquisição de equipamentos, apesar de que vejo que merecia a aplicação desse recurso
investimentos de maior monta, de maior volume, para não ficar desmembrando de outros fatores, mas é uma característica do emprego, do recurso em coisa certa, que é viável. Então, nesse sentido, é uma aplicação de recurso no valor de 6 mil e uns quebradinho, que é para aquisição de prateleiras para atender à necessidade administrativa. Então, por isso, eu manifesto o meu voto a favor. Vereador Luiz Cláudio. Eu, juntamente com a comissão, analisei esse projeto. Acho essa ação importantíssima. Esse recurso é para compra de prateleiras para o arquivo municipal. Quando trabalhei na prefeitura, cheguei lá e o arquivo do município estava lá na Escola Fazenda, muito mal armazenado, muito mal organizado, e a administração passada e essa vem investindo no arquivo municipal. Então, eu acho uma ação importante do ponto de vista de guardar documentos, e por isso eu aprovo. Vereador Manuel Vicente. Aprovo. Vereador Paulo Henrique. Da mesma forma, conforme justificou o colega vereador José Aldair, em outro momento votamos contrário à destinação deste mesmo recurso, por entender que não era um investimento, mas sim o pagamento de contas passadas. E desta vez o projeto é para investimentos, não é exatamente o que eu entendo por ser o melhor investimento, como nós já sugerimos, né, para que pegasse todo esse dinheiro que veio do município do bônus do petróleo e que fosse investido na construção do quartel da polícia e também do velório municipal. Mas, como o gestor preferiu comprar as prateleiras, que também são necessárias, eu voto entendendo o projeto estar adequado pela aprovação. Vereador Ferraz. Aprovo. Perfeitamente. Teve aprovação unânime dos vereadores nessa primeira discussão e votação. Nós vamos encerrar essa sessão e iniciar imediatamente a sessão extraordinária para a segunda discussão e votação. Boa noite a todos.